Fala aí, pessoal, tudo bem? Engenheiro Bruno Roma por aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta nova de inteligência artificial do Google chamada Notebook LM. Tá bom? Uma ferramenta muito interessante que dá para a gente colocar anotações, transcrição de reunião, PDFs, arquivos de texto, slides, muito legal, e a gente consegue conversar com esses documentos. O que que é bacana? Outras ferramentas também utilizam, esse recurso, esse tipo né, de forma de você conversar com documentos. Eles geralmente pedem para você fazer um pagamento, são planos pagos, né, e o bacana é que essa ferramenta ela é gratuita. Bacana? Vamos lá dar uma olhada nessa ferramenta então. Olha só, então tá aqui, né, notebooklm.google.com. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui em criar um novo notebook, tá? Aí ele já pede de cara para você fazer o upload de alguma coisa. E até link da web dá para colocar aqui. Então, se você está fazendo um estudo, vamos supor que a gente está fazendo um estudo sobre infraestrutura, em hospitais e tudo mais, e a gente vai ter como primeira referência nossa aqui a RDC 50, né? Eita. antigo.anvisa.gov.br/legislação, tá? Sempre quando vocês forem pegar uma RDC, sempre entre no site da Anvisa. E por que isso? Porque as RDCs elas sofrem alterações, tá? Então, se você não vier aqui, você pode pegar uma versão que não é a mais completa, ou até mesmo pegar uma versão já que não é vigente, né? Então aqui, ó, resolução 50, vigente com alteração. A gente vai entrar e ó, olha, por exemplo, a RDC 50, né? Quantas outras RDCs já alteraram ela, né? Tá? Então a gente vai pegar aqui a versão, vou fazer o download, a versão mais recente. Vamos salvar aqui. Maravilha, a gente vai voltar aqui no nosso notebook. A gente vai anexar o PDF. Onde é que ficou aqui, né? Aqui. Ele vai levar um tempinho, vai ler, vai processar, né, o documento. A RDC, ela é comprida, né? São quantas páginas aqui? São 210 páginas, tá? Ela está em processo de revisão, né? Mas em poucos segundos, olha lá, ele já terminou e ele já vai trazer para a gente um resumo dessa RDC e ao mesmo tempo algumas perguntas sugeridas. Isso é maravilhoso. Olha só. Este documento estabelece diretrizes abrangentes para o projeto, estrutura de construção, reforma de estabelecimentos assistenciais de saúde. Dá aqui um resuminho bem interessante. E traz algumas perguntas, né? Que você, sugeridas, assim, que você pode estar se perguntando. Quais são as principais atribuições e atividades de um estabelecimento assistencial de saúde? Quais são os requisitos funcionais? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu já fiz, né? Enquanto eu estava testando. E então já de antemão, assim, se achou interessante até aqui, né, a explicação do Notebook LM, considere-se em se inscrever no canal, considere curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, WhatsApp, onde você achar interessante. Então vamos fazer uma pergunta aqui, o que a RDC 50 fala sobre UTIs? Olha a perguntinha, né? Tá? E por que notebook? Vamos entender que também é o seguinte, né, é um livro de anotações, certo? Então você está fazendo um estudo sobre, eu vou colocar aqui, né, por exemplo, vamos supor que isso daqui seja um estudo, né, estudo sobre infraestrutura hospitalar, certo? Então, o que a RDC fala sobre UTIs? Então fala, define que hospitais terciários e secundários com mais de 100 leitos devem obrigatoriamente ter UTI. E o que que é legal demais? Ele traz aqui a referência, onde que isso daqui está dentro do documento. Então, você clicar um aqui, vamos ver onde é que ele está na fonte. É que a gente só colocou um PDF também. Se a gente colocar mais de um PDF, ele vai trazer todas as referências que ele encontrar.
Tá? Então foi aqui onde ele encontrou essa referência, né? Ó, obrigatória existência, lá, trouxe certinho aqui, tá? Mas vamos continuar lendo, então. A RDC exige que cada UTI tenha um quarto de isolamento para cada 10 leitos ou fração. Cada quarto deve ter 10 metros quadrados, com distância de 1 metro entre as paredes do leito. Tá vendo? Então ele traz aqui uma série de informações sobre o UTI. É claro que tem um aviso aqui embaixo, né? Às vezes o notebook LM pode dar respostas imprecisas. Por isso recomendamos que você confirme os fatos por conta própria. Então, a IA ela pode alucinar e pode trazer alguma informação diferente. Vamos perguntar outra coisa aqui. Vamos fazer assim. O que a RDC 50 fala sobre radiologia? Não sei, tá? Tô supondo alguma coisa aqui. Vamos ver. É claro que assim também, né? Estudar qualquer que seja o documento, a RDC, com o uso de inteligência artificial, não exclui que a gente faça uma leitura na íntegra do documento, né? Por mais que sejam 210 páginas, é importante a gente conhecer a estrutura da RDC, né? Eu mesmo tenho vários posts lá, vários artigos no meu blog, no meu site, em que eu mostro a estrutura da RDC 50, né? É importante para a gente entender, porque isso é uma coisa que, por exemplo, não tem não tem fácil, né, dentro do documento. Então, vai falar aqui, a RDC discorre sobre diversos aspectos da radiologia, abrangendo desde projeto físico, instalações, até procedimentos relacionados com a radiação ionizante para fins de diagnóstico e terapia. Então, vai trazer aqui os pontos que ele encontrou, tá? Segurança radiológica. É claro que, como ela é de 2002, ele cita que a portaria 453, que foi substituída pela RDC 330, e que agora está vigente a RDC 611. Tanto que se a gente perguntar sobre a RDC 611 aqui, ele não vai saber responder, e nem sobre a 330. Não, vamos perguntar o que diz a portaria, né, aqui ele tem uma referência da portaria, né? Vamos ver o que ele fala. O que diz a portaria 453 de 98. Porque ele não acessa fora, tá? Desse ambiente aqui. Então, todas as informações que ele vai trazer é de dentro desse ambiente, tá? Então, ele não está indo buscar na internet o que diz a portaria 453, tá? Então, ele só está trazendo informações aqui, tanto que se eu perguntar sobre o que diz a RDC 611 de 2022, provavelmente ele vai falar que ele não tem essa informação na base. Olha lá, não há menção, tá vendo? No documento fornecido. Olha só que interessante, tá? Mas fazer uma outra pergunta aqui que é muito legal também, que eu estava fazendo meus testes. O que a RDC 50 fala sobre corredores? Não sei se vocês já leram essa parte dentro da RDC e se vocês já procuraram saber se o hospital de vocês está adequado sobre o que a RDC 50 fala sobre os corredores dentro dos hospitais, né? Então, vou trazer aqui o conteúdo, a informação e as referências ele vai trazer também. Isso aqui é muito interessante. Olha lá. A RDC 50 discorre sobre corredores na seção 4.3. Então, dá para ir lá direto, né? Afirma que os corredores devem seguir as seguintes orientações. Corredores para pacientes. Corredores usados por pacientes devem ter corrimão em pelo menos uma das paredes, uma parede lateral. A altura do corrimão deve ser entre 80 e 90 centímetros do piso, com finalização curva. A RDC 50 observa que os bate-macas podem servir também de corrimão, né? Corrimãos. Largura mínima dos corredores. Para pacientes ambulantes ou de cadeira de rodas, macas ou camas, os corredores devem ter largura mínima de 2 metros para aqueles com um comprimento maior que 11 metros e 1,20 de largura, né? Caso seja menor do que 11 metros, tá? A RDC 50 esclarece que os corredores não podem ser usados como áreas de espera, ou seja, não pode colocar cadeira, né? Tráfego intenso. Corredores com tráfego intenso de materiais e pessoal devem ter largura mínima de 2 metros, ou seja, independente então do comprimento.
e não podem ser usados como estacionamento de carrinhos, o que é muito comum a gente ver, né? Os carrinhos estacionados ali, diversas coisas estacionadas ao longo dos corredores, né? Dos hospitais. Instalações, né? Telefones públicos, bebedouros, extintores, carrinhos e lavatórios só podem ser instalados em áreas de circulação se não reduzirem a largura mínima estabelecida e não obstruírem o tráfego, exceto quando a largura for superior a 2 metros. Então, isso é uma coisa interessante também, que a RDC traz aqui, né? Então, pode ter extintor de incêndio, pode ter carrinho, pode ter lavatório, pode, desde que a largura seja superior a 2 metros. Ou seja, se você for medir, vai do final do carrinho até a outra parede, tem que dar 2 metros, né? Então, acredito que, né, uma das razões de hoje em dia a maioria dos corredores de hospitais terem aí entre 2,5 metros, 3 metros, é para poder cumprir justamente esse item aqui da norma, mas é claro que a gente vai pegar hospitais antigos, construídos lá na década de 60, 70, 80, 90, que ainda não tinha RDC 50, mas é claro que naquela época anterior a 2002, né, anterior a RDC 50, haviam outras normas de construção de hospitais. Legal? O que vocês acharam aí? Vale uma brincadeira aqui com a ferramenta, não vale? Uma outra coisa que eu fiz também, eu coloquei a RDC 611 aqui. Tá, então vou baixar aqui a 611, vamos fazer um teste. Se você não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou, dá tempo. 25 páginas, ela é mais curtinha. Vamos baixar ela aqui. Vamos incluir ela aqui no estudo. E aí aqui a gente pode colocar diversas outras RDCs, né? E aí ele vai, depende da pergunta que você fizer, ele vai poder interagir entre as RDCs e, tal, e te trazer um texto muito mais interessante, né? Então ele fala aqui, ó lá, um resumo aqui das referências, né? Então ele vai falar, ó, os textos fornecidos dos dois documentos são do Ministério da Saúde, o primeiro documento tal, detalhe de especificação técnica, o segundo documento tal. Então você imagina a quantidade de referências que é possível colocar aqui, tá? Para a inteligência artificial te ajudar com as questões. Então vamos ser direto aqui. O que a RDC 611 fala sobre documentos? Olha que interessante essa pergunta aqui. Eu fiz no teste e achei muito bacana a resposta. Mais um tempinho aí para curtir, se inscrever e compartilhar. Olha só, RDC 611 aborda a gestão de documentos na seção 3 do capítulo 1, guarda de documentos. Olha lá, exige que a documentação seja arquivada de forma rastreável, pelo menos 5 anos, garantindo a rastreabilidade para fins de vigilância sanitária. Documentos obrigatórios. O serviço de radiologia deve manter os... Bom, tá aqui. Licença sanitária, registro, relação de equipamentos, né? Então, assim, imagina a guarda de arquivos em desativação. Em caso de desativação do serviço, a autoridade sanitária competente deve ser informada sobre o destino e guarda dos arquivos, incluindo históricos ocupacionais, né? Às vezes são detalhes que passam desapercebidos quando a gente faz uma leitura, um estudo da norma, né? E o bacana, né? Tudo com referência. Isso aqui é muito legal. E aí agora, vamos por agora que eu coloquei as duas informações, se eu fizer alguma pergunta sobre radiologia, ele vai buscar nas duas normas, né? Eu não sei qual pergunta posso fazer aqui. Vou colocar como deve ser a infraestrutura em salas de radiologia. Vamos ver se ele me dá uma resposta misturando os dois documentos, né? Essa é a intenção da pergunta. Vamos lá. Eu tô gostando demais dessa ferramenta aqui. E assim, eu tô usando também só para, né, enquanto ele faz a resposta aí. Você pode pegar a transcrição de reunião, por exemplo, faz uma reunião no Google Meet, no Teams, você consegue pegar a transcrição dessa reunião, né, por outros softwares que façam a extensão do Google, Chrome e tal, você pega a transcrição e coloca dentro do notebook desse aqui, e aí você conversa com a reunião. Então imagina
né, você com a sua equipe, ou você dentro de uma comissão que se reúna virtualmente, né? Dá para você colocar todas as referências de reuniões aqui e fazer questionamentos e tudo mais, né? É muito possível, é muito bacana. Então, olha lá, a RDC 11 trata, incluindo fabricação de equipamentos, define alguns pontos importantes sobre a infraestrutura das salas de radiologia, com foco na segurança e na qualidade de serviços. Projeto de blindagem, iluminação, sinalização e orientações, modificação das instalações. Ele só trouxe um detalhe aqui da RDC 50. Fala lá, esquemas de rastreamento, de zoneamento, números dos pavimentos, as plantas na escala tal. Vai resultar para informações mais detalhadas. É fundamental consultar as normas ABNT e outras regulamentações, como a portaria. É claro que ele não sabe que a portaria 453 de 98, ela foi extinta, né? Ela foi revogada pela RDC 611. Então vamos criar aqui um arquivo texto, um texto copiado, vamos colocar assim, ó, revogação. Não, vou fazer melhor, vamos fazer melhor. Não, vamos colocar assim, revogação da RDC, não, da portaria 453 de 98. Vamos colocar um texto simples. A RDC 611 de 2022 revogou a portaria 453 de 98. Certo? Vou colocar um número aqui assim. Ó. Inserir. Então, aqui eu não falei ainda, né? Suas observações vão aparecer aqui. Então você pode adicionar uma nova observação e colocar aqui, conforme verificado. E aí você faz aqui as suas orientações, suas observações, né? O resultado do seu estudo, tá? E você pode ir criando várias notas sobre vários assuntos, tá? E aí, para você voltar para aquele chat, né? Que tava acessar a conversa aqui, ele volta aqui para o chat. Vamos pedir para ele elaborar novamente a última resposta? Vamos lá. Elaborar novamente a última resposta. Vamos ver se ele vai tirar essa questão da 453. Porque, de novo, né? Pode apresentar respostas imprecisas. Então, a gente precisa sempre revisar o que está sendo escrito pela inteligência artificial. Olha lá, ele já tirou. Já tirou a referência sobre a 453, tá vendo? Manteve aqui, falou sobre a RDC 50, falou aqui também, mas nada. E se eu perguntar agora, né? O que eu vou perguntar? A portaria 453 98 está vigente. Que negócio, eu fiz um documento aqui, um texto bem direto, né? Mas vamos imaginar que essa informação poderia estar dentro de algum outro documento, ou ela poderia estar dentro de um site, sei lá, você entrou num site que fala sobre radiologia, muito interessante, ou pegou um artigo científico que lá dentro, em algum lugar, o cara, né, o autor vai falar que foi revogada a portaria 453, olha lá. Tá vendo? Olha, isso daqui é uma ferramenta que nós da engenharia clínica precisamos saber usar. A gente não precisa ser mestre, não precisa ser, né, saber muitos recursos sobre tudo, não. Eu entendo, mas deu para perceber que essa ferramenta aqui ela é bastante importante, né? Tem uma capacidade de processamento de texto. Imagina a gente colocar aqui, vamos supor, você vai fazer um estudo sobre ventilação pulmonar, e aí você pode colocar referências, manual do equipamento. Imagina isso, né? Você pode colocar o manual do equipamento,
fazer uma pergunta para o manual e o manual vai te responder. Como fazer tal procedimento? É claro que você tem que checar tudo isso, saber se a inteligência artificial está te dando uma resposta correta, né? Senão você pode machucar alguém se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo, principalmente relacionado à operação de equipamento médico. Mas é um bom começo, vai ter a referência, você clica na referência, vai até o local onde está escrito isso dentro do manual. Então, assim, eu acho que a gente ganha bastante, né, tempo, eficiência conseguindo trabalhar com essas ferramentas. Obrigado para você que ficou até aqui e espero que a gente se veja em breve. Um abraço.